Lado, Musa, quero sua avaliação também da situação do presidente Lula, né? Que disputaria e ganhando, segundo essa pesquisa, de todos os demais em cenários de segundo turno. Ontem a gente trouxe aqui nos Pingos nos Is uma manifestação do ministro Fernando Haddad dizendo que ele acredita que os aspectos econômicos não vão influenciar a ponto de fazer alguém ganhar ou perder uma eleição. Ele acredita que combate à corrupção, pauta de segurança pública é que serão determinantes nesse ano de 2026. Como você vê a situação do presidente com essas pautas na eleição que se aproxima? Veja, Cobá, eu acho que é importante mencionar, eu assim como o Mota, vejo com bastante ceticismo todas as pesquisas, isso de um lado ou de outro, justamente porque eu acredito que é razoavelmente simples você adquirir a resposta que você quiser. Ou, depende do lugar que você vai, a forma como você pergunta, a entonação com a qual você faz. Vale lembrar que mais de 54% dos brasileiros, de acordo com uma pesquisa, que também pode ser questionada, mas isso eu acho que é fácil da gente olhar nas ruas, não são brasileiros militantes ou profundo conhecedores da política. Então, essas pessoas muitas vezes se sentem intimidadas em falar que votam em A ou B, ainda mais num cenário de polarização. Se você induz uma pergunta e coloca primeiro nome ou último nome, isso vai fazer diferença para aqueles que não são, digamos, militantes dentro da própria política. Então, eu vejo bastante com ceticismo e vale lembrar quem são os contratantes de cada uma daquelas pesquisas. De novo, não quero induzir a A ou B, mas a gente tem que olhar com determinado cuidado todas essas pesquisas, mesmo até para indicar uma determinada tendência. Mas, olhando no campo, digamos, mais filosófico da coisa, como eu falei, o Lula ele está eternamente em campanha, ao passo que o Flávio é a primeira vez. Então, eu vejo essa própria vantagem de crescimento do Flávio em um país onde se parece um tanto quanto cansado de um mesmo movimento. E aí entra a resposta à sua pergunta de agora, Cobá. Eu vejo o Lula numa situação que ele precisa, ao menos, acender a luz amarela dele. Essa parte da situação econômica que o Haddad mencionou, de fato, nas pesquisas, no dia a dia, a gente vê que a grande preocupação do brasileiro está na violência, mas também está no custo do supermercado. Você entra no supermercado, todo mundo aqui sabe, com 2, 3 sacolinhas, você deixa R$500. E isso pesa no bolso, especialmente do brasileiro mais pobre. Isso é economia. E por que o preço sobe? Uma moeda que desvaloriza. Por que a moeda desvaloriza? Porque o governo não cuida do fiscal, gasta mais do que arrecada, precisa se endividar mais, juros sobe. Enfim, todo aquele mecanismo econômico que é disparado através de uma irresponsabilidade fiscal. Então, eu vejo que essa parte econômica, por mais que os números da inflação estejam comportados, a gente, quando começa a entender o que é a inflação, o que é o IPCA, você vê que uma boa parte do IPCA são preços administrados, que o governo consegue controlar, seja de transporte, seja do combustível que a Petrobras mantém quase que um semi-monopólio dentro do mercado. A gente vê em preços de energia elétrica que também são relativamente administrados pelo próprio governo. Então o IPCA ele parece comportado, mas aquilo que mostra no dia a dia, ir ao supermercado pesa no bolso do brasileiro. Então eu acho que o presidente Lula e o PT como um todo, como tem uma visão de mundo completamente diferente das demandas do século XXI, eu acho que ele tem um desafio bastante grande, ainda mais numa idade avançada que ele tem, e com uma crise que se avizinha, como a própria Simone Tebet falou em 2027.